As últimas palavras de Cristo na cruz. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Lucas 23:46. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Salmo 31:5. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7:59. Essa manhã, queridos amigos, falei sobre as primeiras palavras registradas de Nosso Senhor quando ele disse para sua mãe e José: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria entrar na casa de meu pai? Agora, com a ajuda do bendito Espírito, consideraremos as últimas palavras de Nosso Senhor Jesus antes de ele entregar o Espírito. E com elas examinaremos outras duas passagens em que são utilizadas expressões semelhantes. As palavras Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, se julgarmos que são as últimas que nosso Salvador proferiu antes de sua morte, deveriam ser combinadas com estas outras: está consumado, as quais alguns pensam, na verdade, serem as últimas palavras que o Senhor pronunciou. Acho que não foram, mas de qualquer maneira, essas declarações devem ter vindo uma após a outra muito rapidamente, e podemos combiná-las. E então veremos como elas são muito semelhantes às suas primeiras palavras. Como explicamos esta manhã, há o brado está consumado, que você pode ler em conexão com a versão bíblica Almeida Revista e Corrigida. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Esses negócios foram todos concluídos, o que foi importante para o Senhor durante toda a sua vida. E agora ele chegara ao fim de seus dias. Nada havia deixado para fazer e poderia dizer ao Pai: consumei a obra que me confiaste para fazer. Então, se você observar a outra declaração de Nosso Senhor na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, veja como se harmoniza bem com a leitura do nosso texto da manhã. Não sabias que me cumpria estar na casa de meu Pai? Jesus está se colocando nas mãos do Pai porque ele sempre desejou estar na casa do Pai, com o Pai. E agora ele está entregando o seu espírito como uma entrega sagrada nas mãos do Pai para que ele pudesse partir para estar com o Pai, habitar em sua casa e nunca mais sair. A vida de Cristo é consistente, assim como o Alfa e o Ômega são letras do mesmo alfabeto. Você não vê sendo algo numa hora, outra coisa depois. E uma terceira ainda mais tarde: Jesus Cristo, ontem e hoje, e é o mesmo e o será para sempre. Há uma semelhança extraordinária sobre tudo o que Cristo disse e fez. Você nunca precisa escrever o nome Jesus debaixo de qualquer de suas frases, tem que colocar os nomes dos escritos humanos debaixo de suas palavras, pois não há dúvida sobre qualquer sentença que Jesus proferiu. Se houver qualquer coisa registrada como tendo sido feita por Cristo, até uma criança crente pode julgar se ela é autêntica ou não. Esses miseráveis, falsos evangelhos que foram produzidos fizeram muito pouco, senão um mal, porque ninguém com qualquer verdadeiro discernimento espiritual jamais foi levado a acreditar que eles sejam genuínos. É possível fabricar uma moeda falsa que por um tempo passará por verdadeira, mas não é possível fazer sequer uma imitação razoável do que Jesus Cristo disse e fez. Tudo a respeito de Cristo é como ele mesmo. Há nele uma semelhança com Cristo que não pode ser confundida. Essa manhã, por exemplo, quando preguei sobre o Santo Menino Jesus, tenho certeza de que você deve ter sentido que nunca houve outra criança como ele. E em sua morte ele foi tão único quanto em seu nascimento, infância e vida. Nunca houve outro que morreu como ele morreu, e nunca houve outro que viveu integralmente como ele viveu. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único. Alguns de nós tentam imitá-lo, mas seguimos seus passos de forma tão débil. O Cristo de Deus ainda é o único e ele não tem rivais. Já mencionei que usarei 3 textos no meu sermão, mas quando tiver falado sobre todos os 3, verão que são tão semelhantes que eu poderia me contentar apenas com um deles. Tópico 1. Convido-os primeiramente a considerar as palavras de nosso Salvador pouco antes de sua morte. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Primeiro observe aqui como Cristo vive e morre na esfera da palavra de Deus. Cristo foi um grandioso pensador original e ele poderia sempre ter nos dado suas próprias palavras.
Nunca lhe faltou termos apropriados, pois jamais alguém falou como este homem. No entanto, vocês devem ter notado como ele continuamente citava as Escrituras. A grande maioria das suas expressões deriva do Antigo Testamento. Mesmo quando elas não são citações exatas, suas palavras se encaixam no formato e exemplo bíblicos. É possível ver que a Bíblia foi seu único livro. Ele, evidentemente, a conhece da primeira à última página, e não apenas a letra, mas a essência mais íntima de seu sentido mais secreto, e, portanto, ao morrer, parecia-lhe natural usar uma passagem de um salmo de Davi como suas últimas palavras. Em sua morte, ele não foi levado além do poder do pensamento profundo. Ele não estava inconsciente, não morreu de fraqueza, manteve-se forte, mesmo enquanto morria. É verdade que ele disse: "Tenho sede", mas depois de leve refrigério clamou com grande voz, como só um homem forte poderia: "Está consumado". E agora, que antes que inclinasse a sua cabeça no silêncio da morte, profere suas últimas palavras: "Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito". Nosso Senhor poderia, repito, ter feito um discurso original como sua declaração de morte. Sua mente estava clara, calma e imperturbável. De fato, ele estava perfeitamente feliz, pois bradou: "Está consumado". Então, seus sofrimentos chegaram ao fim, e ele já estava começando a usufruir o doce sabor da vitória. Entretanto, com toda essa clareza de espírito, intelecto renovado e fluência de palavras que deveria ser acessível ao Senhor, ele não inventou nenhuma frase nova, mas foi ao livro de Salmos e tomou do Espírito Santo esta expressão: "Nas tuas mãos entrego o meu espírito". A palavra encarnada vivia da palavra inspirada. Como essa grande verdade de Deus nos é instrutiva, a palavra de Deus era comida para ele, como é para nós. E irmãos e irmãs, se Cristo assim viveu das Escrituras, nós não deveríamos também fazer o mesmo? Ele, em alguns aspectos, não precisava da Bíblia tanto quanto nós. O Espírito de Deus repousava sobre Cristo sem medida. Mesmo assim, ele amava a palavra de Deus e recorria a ela. A estudava e a usava, suas expressões continuamente. Que você e eu possamos adentrar no coração da palavra de Deus e implantá-la em nós mesmos. Como viu o bicho da seda comer a folha e consumi-la, assim devemos fazer com a palavra do Senhor. Não nos arrastamos sobre sua superfície, mas comê-la até que a tenhamos implantado em nosso interior. É inútil simplesmente passar os olhos sobre a Bíblia, ou lembrar das expressões poéticas ou dos fatos históricos. No entanto, é abençoador comer a essência da palavra de Deus até que finalmente você venha falar na linguagem das Escrituras e seu estilo moldado com a base nos modelos escriturísticos. E o que é ainda melhor, seu espírito seja temperado com as palavras do Senhor. Gostaria de citar John Bunyan como um exemplo do que quero dizer. Leia qualquer coisa dele e você verá que é quase como ler a própria Bíblia. Ele havia estudado a versão bíblica que usamos, que nunca será aperfeiçoada, como julgo, até que Cristo volte. Ele a tinha lido até que sua própria alma estivesse saturada com as Escrituras, e mesmo que seus escritos sejam encantadoramente cheios de poesia, ainda assim ele não pode nos dar o seu peregrino, o mais doce de todos os poemas de prosa, sem nos fazer continuamente sentir e dizer: ora, este homem é uma Bíblia viva. Fure-o em qualquer lugar, seu sangue é cheio de Bíblia, a própria essência da Bíblia flui dele. Ele não consegue falar sem citar um texto bíblico, pois sua própria alma está impregnada da palavra de Deus. Recomendo-lhes o exemplo dele, amados, e ainda mais o exemplo de nosso Senhor Jesus. Se o Espírito de Deus estiver em vocês, ele os fará amar a palavra de Deus. E se algum de vocês imaginar que o Espírito de Deus o levará a desconsiderar a Bíblia, estará sob a influência de outro Espírito que absolutamente não é o Espírito de Deus. Confio que o Espírito Santo fará que vocês valorizem todas as páginas deste registro divino para que se alimentem dele e depois anunciem uns aos outros. Creio ser bem digno de manter em sua mente a lembrança que, mesmo na morte, nosso bendito Mestre mostrou a paixão predominante em sua alma, de forma que suas últimas palavras fossem uma citação das Escrituras. Agora, em segundo, observe que nosso Senhor, no momento de sua morte,
reconheceu um Deus pessoal. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Para alguns homens, Deus é desconhecido. Pode haver um Deus? É o que dizem, mas eles não se aproximam mais do que isso da verdade. Todas as coisas são Deus, diz outro. Não podemos ter certeza que existe um Deus, dizem outros. E, portanto, não adianta fingir acreditar nele e, por assim ser, possivelmente influenciado por uma suposição. Algumas pessoas dizem, certamente há um Deus, mas ele está muito longe. Ele não se aproximou de nós e não podemos imaginar que ele interferirá em nossos assuntos. Mas nosso bendito Senhor Jesus Cristo não acreditava em um Deus impessoal, panteísta, sonhador, distante, mas naquele a quem ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sua linguagem mostra que ele percebeu a personalidade de Deus tanto quanto eu reconheceria a personalidade de um banqueiro ao dizer-lhe, Senhor, em suas mãos entrego esse dinheiro. Sei que não deveria dizer algo assim para um mero boneco, nem para algo abstrato ou nada, mas diria para um homem vivo, e somente a um homem vivo. Então, amados, os homens não entregam suas almas à guarda de nulidades impalpáveis. Na morte eles não sorriem quando se resignam ao infinito desconhecido, ao nebuloso Pai de tudo, que pode ser nada ou tudo. Não, só confiamos no que conhecemos. E assim, Jesus conhecia o Pai e sabia que Deus, Pai, era uma pessoa real que tinha mãos, e nessas mãos ele entregou o seu Espírito que partia. Atentem que não estou falando agora no sentido material, como se Deus tivesse mãos como as nossas, mas ele é um ser real, que tem poderes de ação e que é capaz de lidar com homens da maneira que ele quiser, e que está disposto a receber o espírito dos homens e protegê-lo para todo o sempre. Jesus fala como alguém que acreditava nisso, e oro para que tanto na vida quanto na morte você e eu possamos sempre lidar com Deus da mesma forma. Temos demasiada ficção na religião, e uma religião de ficção trará apenas conforto fictício na hora da morte. Venham para fatos sólidos. Deus é tão real para vocês como vocês para si mesmos. Venham agora. Vocês falam com ele como alguém que fala a seu amigo? Podem confiar nele e depender dele como confiam e dependem do amigo do coração? Se o seu Deus for irreal, sua religião é irreal. Se o seu Deus for um sonho, sua esperança será um sonho, e o pobre de vocês quando acordarem disso. Não foi assim que Jesus confiou. Pai, disse ele, nas tuas mãos entrego meu espírito. Em terceiro, aqui é um ponto ainda melhor. Observe como Jesus Cristo aqui traz à tona a paternidade de Deus. O salmista citado por ele, embora em espírito muitas vezes ele o fizesse, mas Jesus tinha o direito de alterar as palavras do salmista. Ele podia aperfeiçoar tal versículo das Escrituras, embora você e eu não possamos. Ele não disse, Deus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele disse, Pai. Que palavra doce. Essa foi a joia do nosso pensamento essa manhã. Pois Jesus disse, não sabeis que me cumpria estar na casa de meu Pai? Sim, o santo menino sabia que ele era especialmente e em sentido peculiar o Filho do Altíssimo, e portanto ele disse, meu Pai. E ao morrer, seu coração que expirava foi encorajado e confortado com o pensamento que Deus era o seu Pai. Mataram-no porque ele disse que Deus era o seu Pai, mas ele ainda insistia nisto, até mesmo na hora de sua morte, e declarou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que bênção é para nós também, meus irmãos e irmãs, morrer conscientes de que somos filhos de Deus. Amados, como é doce na vida e na morte sentir em nossa alma o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Nesse caso, não é a morte para morrer. Esta é a primeira parte do sermão pregado na noite de 25 de junho de 1882 no Tabernáculo Metropolitano em New Whitehall por Charles Haddon Spurgeon.